É... Todo mundo está acompanhando? Apareceu para vocês, gente, por favor? Alguém fala? Sim. Ok, então vamos lá. Então, gente, hoje nós vamos falar de campo elétrico. O que é campo elétrico? Sabe quando você pega um ímã e coloca próximo a um metal? Você não sente aquela atração do metal com o ímã? Você sente até uma força. Essa força é uma força de atração mesmo, tá? Então, os polos têm um polo positivo e negativo. A gente não costuma falar assim, os opostos se atraem. Os opostos se atraem mesmo, positivo com um negativo, tá? Sempre é assim. Por isso que o ímã atrai o metal, tá? Se você pega um pedaço de ímã e coloca o clips nela, nesse ímã, você sente que vai ter uma força ali, essa força de contato. Então, ali tem uma região onde tem vários elétrons, tá? Então, tem carga elétrica ali, tá? Então, toda vez que acontece isso, eu digo o seguinte, que está havendo uma atração. Olha só, ele tem um bastão aqui, onde ele está carregado positivamente. E aqui ele tem um pêndulo com uma carga negativa. O que acontece? O bastão vai atrair essa carga aqui, ó. Ela veio para cá, tá? Então, é como se fosse o ímã aqui na minha mão e o clips aqui. O que acontece? Vai haver a atração. Você sente uma força puxar. Essa força é chamada de força elétrica, tá? E o que seria o campo elétrico? É a região em volta dessas minhas cargas elétricas aqui. Continuando, eita, não acredito que não veio outra página. A ver sim. Então, ó, vetor campo elétrico. Como que eu calculo o vetor campo elétrico? Primeiro, ele está dando uma definição. O campo elétrico é representado em cada ponto por um vetor E. Por que vetor? Porque tem uma direção, tá? Tem um sentido. Cuja direção é da reta que passa pela carga Q geradora do campo e pelo ponto considerado. Então, aqui, ó, eu tenho uma carga elétrica positiva. Toda vez que eu tenho uma carga elétrica positiva, o vetor campo elétrico vai dar afastamento, ele afasta da carga. Quando eu tenho uma carga negativa, o vetor campo elétrico gerado nesse ponto aqui vai dar aproximação, ele vai aproximar da carga. Então, isso aqui que eu estou falando é muito importante, ó. Eu tenho uma carga positiva aqui e um ponto P aqui. Ele quer o vetor campo elétrico gerado nesse ponto P que foi gerado por essa carga. Devido a essa carga ser positiva, o meu vetor campo elétrico vai dar afastamento, ele vai afastar da carga. Já nesse caso, a carga é negativa. O vetor campo elétrico gerado nesse ponto vai dar aproximação, vai aproximar da carga, porque ela é negativa. Como que eu calculo esse vetor campo elétrico, esse Ezinho aqui? Esse Ezinho é calculado, E igual a F, que é a força elétrica, dividido por Q, que é a carga de prova. O que seria a carga de prova? O ímã que eu coloco próximo o ímã não, desculpa, o clips. O clips, quando eu pego um metal, assim, eu não sei se é ímã, o que eu faço? Quando eu pego alguma coisa, eu acho que é ímã isso daqui. Eu venho fazer o teste, eu não ponho um clips aqui ou qualquer metal perto para ver se vai haver aproximação. Então, esse clips que vai ser essa minha carga de prova aqui, ó, esse meu Qzinho. E esse Q maior vai ser o meu ímã. Sempre eu vou usar essa fórmula, tá? E igual a F sobre Q, tá? Ou então eu posso escrever que F é igual a Q vezes Z, tanto faz. É a mesma coisa que ó, o garoto na frente da televisão. O que a gente sente? A gente sente uma atração, o pelinho fica tudo eriçado, né? Quando fica na frente da TV, logo depois que você desligou a TV. Por quê? Porque na tela da TV está cheio de elétron. E nós somos bons condutores de energia elétrica também. Então, nisso, vai havendo essa atração, tá? Aqui ele deu o seguinte, ele está falando, ó, pense e responda.
eletriza-se um objeto. Podemos afirmar que ao seu redor existe campo elétrico. É óbvio, foi o que eu falei. Para a gente saber se tem um corpo eletrizado, é porque tem um campo elétrico, tem uma região em volta desse corpo que está cheinho de elétrons em volta dele. Então, nesse primeiro exemplo que ele deu, ele está falando o seguinte, ó. E caçamba, velho. Nesse exemplo aqui, ele está falando o seguinte, considere a carga Q geradora, então a carga maior, ó, ela é geradora, fixada em O, então ela está fixa aqui. E a carga Q de prova, que é o Qzinho, que é o clips, colocada num ponto P. Então, é como se eu tivesse o ímã aqui e aqui o meu clips. Represente o vetor campo elétrico E em P e a força elétrica F, atuante na carga de prova Q, para os seguintes casos. Quando Q é maior que zero e Qzinho maior que zero. Presta atenção no seguinte, ó. Q é maior que zero. Eu já falei para vocês que quando Q é maior que zero, o vetor campo elétrico vai dar de afastamento. Ele vai afastar da carga. Então, meu vetor campo elétrico vai dar para cá, certo? Ele não vai ser para cá, ele vai ser para cima, vai afastar da carga, tá? E a carga de prova, o Qzinho, também é positivo. Positivo aqui com positivo daqui, vai dar o quê? Vai dar repulsão. Então, também vai dar para lá. Então, a próxima figura que ele deu é bem isso que eu estou te dizendo, ó. A carga Q aqui, ó, tá? Ela é positiva, então o vetor campo elétrico vai dar afastamento, e positivo com positivo vai dar o quê? Vai dar repulsão, vai afastar, tá? Agora, na letra B, no livro, o enunciado está errado. Eu tive que corrigir aqui, tá? No livro ele deu... Mas que caraca! Não tem paciência, essas coisas devagar. Aqui. Ó, ele deu que o Qzão é negativo e o Qzinho é positivo. Tá errado, tá? É o contrário. Qzão é positivo, Qzinho é negativo. Então, olha aqui. Olha só, nesse caso, ó. Qzão é positivo, por isso que eu corrigi, ó. Qzão é positivo, lá estava negativo. E Qzinho negativo. Tá. Quando o Qzão é positivo, o vetor campo elétrico dá afastamento, vai afastar da carga. Tá. Agora, esse é positivo, esse é negativo, o que acontece? Vai dar aproximação, tá? A força elétrica vai aproximar, porque está havendo uma atração. Então, o que ele colocou aqui, ó. É importante ter em mente que o campo elétrico estabelece nos pontos do espaço um conjunto de propriedades decorrentes da carga Q, e apenas dela, ou seja, depende só do valor do sinal da carga Q. Se é positivo, ele afasta, se é negativo, vai aproximar. A existência do campo elétrico não depende da carga de prova Q, nesses pontos. A carga de prova é utilizada somente para tornar possível a medida da força, permitindo evidenciar a existência do campo elétrico gerado pela carga Q. Lembre-se que a carga de prova Q também cria o seu campo elétrico. Tudo que está eletrizado, gente, tem um campo elétrico. Entretanto, ela é suposta bem menor que a carga Q, a fim de que não modifique de forma significativa o campo elétrico. Ou seja, ela não manda em nada, tá? O segundo exemplo, ele está dizendo o seguinte, um campo elétrico apresenta em um ponto P de uma região a intensidade de 6 vezes 10 à quinta. Então, o E aqui é 6 vezes 10 à quinta. Direção horizontal, então, horizontal, tá? E sentido da esquerda para a direita. Então, o vetor campo elétrico está vindo da esquerda para a direita. Qual a intensidade e o sentido da força que atua sobre a carga pontiforme Q colocada no ponto P? Nos seguintes casos, o Q é positivo.
Então, 2 microcoulomb. O que eu vou fazer? F é igual a Q vezes Z. Então, F é igual a Q. Qual o valor da carga? 2 vezes 10 a menos 6. Ó, aqui é micro. Aqui é micro. Então, vezes 10 a menos 6. Vezes o E. Quanto que ele deu que é o E? 6 vezes 10 a quinta. Então, 2 vezes 6 dá 12. Menos 6 vezes mais 5 dá menos 1. Então, vai dar menos 1,2 newtons. A direção é horizontal mesmo. E o F tem o mesmo sentido de E. Por que E e F têm o mesmo sentido? Porque toda vez que a carga é positiva, E e F têm o mesmo sentido, tá? Olha aqui, ó, o que é positivo. Então, E e F têm o mesmo sentido. Agora, nesse caso aqui, que a carga é negativa, ele quer que eu calcule o vetor campo elétrico também. Ó, o vetor campo elétrico, o E, é para lá, tá? Essa minha carga aqui, ó, ela é negativa agora, ó, menos 3 microcoulomb. Como é negativa, E e F têm sentidos opostos. Ah, sempre é isso, Lu? Sempre é isso. Ele já deu o E aqui, ó, que é para a direita, o F aqui vai ser para a direita também. Por quê? Porque o Q é positivo. Nesse caso aqui, mesma coisa, ó. O E ele já falou que é para a direita. Só que essa minha carga é negativa. Então, se a carga, esse Qzinho é negativo, E e F têm sentidos opostos. Então, tá para lá. Para calcular o E, mesma coisa. Ele deu que o E é isso e a carga é menos 3 vezes 10 a menos 6. Está aqui, ó. Joguei na fórmula. F é igual a Q vezes E. F é igual a 3 vezes 10 a sexta, que é o Q, vezes o E. O E é 6 vezes 10 a quinta. Multipliquei 3 vezes 6 dá 18. Menos 6 mais 5 dá menos 1. Então, 1,8 newton. Horizontal a minha força e o F tem sentido contrário ao E. Dúvida até aqui? Está tranquilo. Fácil, né, gente? O último exemplo é o seguinte: uma pequena esfera de massa m igual a 10 a menos 3 quilos. Então, essa esfera aqui tem uma massa. Se ela tem massa, ela tem peso, tá? Eletrizado com uma carga Q de 1 microcoulomb. Fica em equilíbrio quando abandonada no ponto A, acima do solo. Ou seja, ele vai deixar numa altura e ela vai ficar paradinha ali. Por que ela vai ficar paradinha? Porque essa força aqui, ó, ela está eletrizada. Essa força que está para cima vai ter que ser igual ao peso. Por quê? Se eu tivesse uma força para baixo, o peso para baixo, peso também é uma força. O que ia acontecer? Ela ia cair. Então, ela só está paradinha ali em equilíbrio, porque eu tenho peso para baixo, então eu deduzo o quê? Que a força está para cima. Não tem outro jeito. Tá, ele pede. Qual é a intensidade, a direção e o sentido do campo elétrico no ponto A? Eu já sei que o F vai ser igual ao P. Então, eu faço o seguinte: quem é o F? O F é igual a Q vezes o E. Então, coloquei aqui, ó, o Q, ele me deu, ó, 1 vezes 10 a menos 6. E o E é o que ele está querendo. Igual ao peso. O que é o peso daqui, ó? M vezes G. Então, quanto é a massa? A massa é 10 a menos 3, certo? 10 a menos 3. Vezes o G, que ele mandou usar 10. Só resolvi isso. Ficou 10 vezes 10 a menos 3 vezes 10 dá 10 a menos 2. Esse daqui passou dividindo. Então, 10 a menos 2 dividido por 1 vezes 10 a menos 6 vai dar 1 vezes 10 a quarta, Newton por Coulomb. Aí ele pede para eu falar o sentido. Ele é vertical e para cima. Só isso. Alguém tem alguma dúvida? Não? Que lindo. Então, ó, atividades para vocês, tá? Essas atividades, eu marquei no... Não está aparecendo na página aqui, mas eu marquei no fórum, se eu não me engano, mas eu vou ver aqui que página que é e já passo para vocês. Mas mesmo assim eu vou passar no fórum, nas atividades. Ah, e tem gente que não está conseguindo abrir. Verdade. Acabei de lembrar. Oi, amor. Eu não estou conseguindo entender direito. O quê? Nada? Não,
esse segundo exercício eu entendi um pouco. Eu só não consegui Esse entender o aqui? primeiro. Esse aqui? É, O eu não 3? entendi o 3 eu consegui entender. Agora o outro que você O mostrou eu não primeiro ou o consegui segundo? direito. O Um pouco do primeiro? primeiro e um pouco do segundo. Ah, entendi. Ó, os exercícios, gente, estão na página 546, 547. Gente, se a reunião cair, entra de novo pelo mesmo link, tá bom? Eu não sei quanto tempo. Ah, mas não vai cair ainda, não. Tem um tempo que ainda. Ó, o que, que eu fiz no primeiro? No primeiro caso, ele me deu que o Q era positivo, então ele deu o Qzão maior que zero e o Qzinho menor que zero. Maior que zero, os dois maiores que zero, tá? Aí, o que, que eu fiz? Ele quer que eu indique a direção e o sentido da força e do vetor campo elétrico. O que, que vai acontecer nesse caso? Ó, essa minha carga aqui, ela é positiva. Essa daqui também é positiva. Toda vez que o Qzão for positivo, o vetor campo elétrico vai dar afastamento, ele vai afastar da carga, tá? E se eu tenho uma carga positiva aqui, uma carga positiva aqui, o que, que acontece? Os opostos se atraem, do mesmo jeito que quando as cargas são iguais, elas se repelem. Então, a força vai ser para cá, tá? Vai dar um afastamento aqui, ó, ela vai afastar. Então, repetindo, Q é maior que zero, não é? Se o Q é maior que zero, o E vai dar afastamento, ele vai afastar da carga. Se essa carga aqui é positiva e essa é positiva, essa daqui não vai ser atraída por essa, porque elas são iguais. Então, a força vai ser para cá. Já nesse caso, o que, que acontece? O Q aqui é positivo e o Qzinho é negativo. Quando o Q é positivo, ó, essa carga aqui é positiva, o E vai dar afastamento, tá? Só que os opostos se atraem, ó, mais com menos. Então, a força vai ser para lá, tá? Por quê? Está havendo uma atração, porque as cargas são diferentes, ó, positivo com negativo, se atraem. Do mesmo jeito, vamos pensar o seguinte, ó. Quando você tem uma pessoa na sala de vocês que seja muito parecido com vocês, os dois mandões, eles se dão bem? Não. Por quê? Eles são muito iguais. Então, quando é igual, um separa do outro, ó. Olha só a força, ó. Esse daqui tá fixo aqui. Esse aqui vai ser afastado para lá. A mesma coisa aqui, ó. Esse aqui é positivo e esse aqui é negativo. Então, vai haver uma atração. Essa carga vai ser puxada por essa daqui, porque ela é diferente, tá? Então, duas pessoas muito iguais não dá certo. Pode ver na família de vocês. O pai, muitas vezes, o pai é o mandão e a mãe aceita. Às vezes é a mãe que manda, como a Camille falou, meu pai não manda nada, quem manda é minha mãe. Não é? Então, sempre tem um que fica mais de boa. Porque se os dois forem mandões, não dá, gente, mandões, né? Não dá certo. Entendeu? Sempre um tem que ser mais pacífico. Agora, nesse outro exercício, eu não tenho esse Qzão, ó. Eu só tenho o Qzinho, tá? Então, o Qzinho é positivo. E ele falou que o vetor campo elétrico, ó, ele mesmo falou, um campo elétrico no ponto P da região, de sentido da esquerda para a direita. Então, ele já falou que o vetor campo elétrico está da esquerda para a direita, está para lá. Ele quer a intensidade e sentido da força elétrica que atua sobre a carga pontiforme Q. Então, ele quer a força aqui. Como a carga é positiva, o que vocês precisam saber? Que o E e o F têm o mesmo sentido. Então, o F vai dar para cá. É diferente daqui, ó, que eu tenho duas cargas, ó, duas positivas. Aí eu vejo o sinal delas. São iguais, afasta. São diferentes, atrai. Nesse caso, não, só tem uma carga geradora do campo elétrico. Então, se ela é positiva, o vetor campo elétrico afasta. E se ela é positiva, E e F têm o mesmo sentido. Aí só joguei na fórmula. F é igual a Q vezes E. O Q ele deu 2 vezes 10 a menos 6. E o E, 6 vezes 10 a quinta, ele deu aqui. Deu 1,2. A direção também vai ser horizontal. E o F é no mesmo sentido do E. Olha na letra B, a carga já é negativa. Quando a carga é negativa,
o vetor campo elétrico ele já falou que está afastando. Ele já falou que é da esquerda para a direita. Então, ó, o E está para lá. A carga é negativa. Então, a força elétrica é no sentido oposto do campo elétrico. Então, aqui é positivo, o E e o F estão do mesmo lado. Aqui ela é negativa, o E está de um lado, o F está do outro, sentidos opostos, tá? E o E, ele mesmo já falou, ó, sentido da esquerda para a direita. Então, isso aqui já é fixo, ó. O exercício já deu isso. O que eu tinha que descobrir? Para onde estava o F. Aqui está no mesmo sentido e aqui está no sentido oposto. Por quê? Porque aqui a carga é positiva e aqui a carga é negativa. Tá aqui. O F agora é só calcular. F é igual a Q vezes Z. O Q é 3 vezes 10 a menos 6. Cuidado que é em módulo, não use o sinal. Vezes o E, que é 6 vezes 10 a quinta, que ele deu no enunciado. Então, a força dá 1,8 newtons. Dúvida ainda, gente? Agora entendi, Lu, obrigada. Entendeu? Lu, Oi. o que exatamente é o F? O F é a força elétrica. Aquela força que a gente estava calculando antigamente. F é igual a K vezes Q dividido pela distância ao quadrado. Ah, ok. Tá? Só que agora tem campo elétrico. Então, a fórmula da força com campo elétrico é F igual a Q vezes Z. Tá? Uhum. Dúvida ainda? Então, a gente vai fazer essas atividades, gente, para a próxima aula de física. Não sei que dia que é, acho que é terça-feira, sei lá. Próxima aula, tá bom? Aí, vocês tendo dúvida, vocês já podem... Continua sendo do mesmo jeito. Vão perguntando no grupo e tudo mais, tá? E quando eu precisar fazer a folhinha, eu faço e digitalizo e compartilho aqui com vocês. E depois coloco para vocês no grupo. Tudo bem? Ok. Então tá bom, gente. Um beijo, viu? Adoro vocês, tô morrendo de saudade, não vejo a hora de estar aí. De verdade. Lu, Oi. Lu, eu tenho uma Sim. pergunta, mas não é sobre física. Eu tava esperando você acabar para perguntar. Pode perguntar. E quem não conseguiu acessar a aula de matemática por causa do problema lá do fórum? Da primeira que aula? E a probabilidade, né? Daí. Tá. Vou fazer o seguinte, eu vou gravar essa aula de novo, porque ela é muito rapidinha, ela é rápida. E passo para vocês, tá? Passo o link do YouTube dessa aula. Ah, ok. Isso que eu ia falar, se tinha como você gravar. Porque daí já deixa salvo. Não, eu vou fazer isso. Daí eu passo o link. Se eu me esquecer, vocês me cobram. Tá? Ok. Gostei do exemplo, Lu. Ah, você gostou, Camila? Eu lembrei. Mas minha mãe e meu pai era assim também. É sempre assim. Minha mãe é brava. Meu pai é bem tranquila, minha mãe é Olha brava. lá, tá vendo? Tá vendo? É sempre assim, gente. É sempre assim. Porque se os dois forem muito mandões, não vai dar certo. Vai dar choque, não dá. É igual na sala. Um que manda muito, o outro que quer mandar também. Não vai bater, não vai dar certo. Não dá. Não dá. Beleza, gente? Ok. Beleza. Um beijão para vocês. Até a próxima, tá? Beijo. Eu mando o link. Beijo, tchau. Beijo. Ai.